Bom dia, Maria. Bom dia. Bom dia, Emily. Bom dia. Bom dia, Oliver. Bom dia, professor. Caderno Formação Geral, tá, gente? Não é o caderno de oficina, tá, agora? Página 323, a gente vai estar iniciando o nosso conteúdo. Repete a página. 323, tá lá no grupo do WhatsApp. Ah, eu tô com o caderno errado. Então, pessoal, vamos estar dando início à nossa aula. Como vocês viram lá no grupo do WhatsApp, eu mandei para vocês que a nossa aula de hoje vai ser sobre os principais tipos de força. Na aula anterior, a gente define o que é força, compreendemos, né, tentamos compreender que um corpo não possui força, na verdade ele aplica uma força, a força é uma causa de de alguma coisa, seja ela um movimento, uma causa de movimento através de um corpo elástico ou associado com a velocidade. A gente construiu algumas hipóteses em relação a algumas imagens que a gente havia visto para saber interpretar a relação de força. Vimos ainda que não precisa ter contato para alguns tipos de forças funcionarem, mas hoje em si nós vamos observar, caracterizar primeiro as principais forças, os principais tipos das forças mecânicas e quais são seus efeitos nos corpos. Depois nós vamos analisar todas as forças aplicadas em um corpo, saber identificar, porque a proposta é, quando nós formos fazermos cálculo em algumas aulas futuras com a força, com as forças dos corpos, do modo geral, a gente vai entender e a gente vai ter que desenhar essas forças e resolver os problemas com elas, tá? Como eu falei para vocês, a aula de hoje se encontra na página do 323, tá? Hoje nós vamos estudar os principais tipos de força. Deixa eu abrir aqui o navegador. Ver. Professor, peraí, daqui a pouco eu vou ligar a câmera, tão passando muita gente aqui. Beleza. Então vamos lá, página 323, do 323, tá? Nós vamos estudar os principais tipos de força da mecânica, tá? A força elétrica, por exemplo, a gente vai focar quando a gente estiver lá no segundo ano do ensino médio, estudando física elétrica, mas por enquanto não. Deixa eu mostrar aqui a tela para vocês, né? Deixa eu tirar nesse instante aqui. Essa é a tela da plataforma. Deixa eu colocar em tela cheia. Então vamos lá.
quais são os principais tipos de força da mecânica? Bom, a gente definiu na última aula que existem dois tipos básicos de força, que são as forças de campo e as forças de contato. Vamos começar pela principal força de campo, ou melhor, não principal, né, mas a mais comum de nós observarmos, que é a força-peso ou força de atração gravitacional. Qual que é o conceito da força-peso, gente? É a força com que a Terra ou qualquer outro astro atrai um corpo, tá? No nosso caso, é mais evidente o uso da Terra como referencial, porque nós habitamos na Terra, tá? Mas, por exemplo, se para os astronautas que foram à Lua, a força gravitacional era da Lua, como a força gravitacional da Lua é inferior à da Terra, acontecia aqueles efeitos que até hoje são mencionados aí quando se trata de uma viagem à Lua. Qual é a condição de existência da força-peso? Que o corpo esteja próximo do astro, tá? A força-peso, ela é uma força meio que fraca, não do ponto de vista de dizer assim que ela é uma força com menos força, não é isso. Mas do ponto de vista que se você estiver distante, muito distante do corpo, por exemplo, do planeta Terra, essa força é pouco sentida, tá? É quase que imperceptível. Então, precisa estar próximo do astro. Qual é a direção da força-peso? Ela é vertical e o sentido é para baixo, tá? Sempre apontando para o centro da Terra. Uma coisa que é interessante ressaltar, que isso depende também do ponto de referência, mas, por exemplo, se o peso estiver nessa posição aqui, nós vamos considerar que para baixo seja aqui, tá? Mas claro que na hora de fazer os cálculos, geralmente nós vamos estar apontando superfícies próximas da Terra. Como a Terra é muito grande, então essa questão da circunferência da Terra não vai influenciar na nossa análise, tá? Então aqui nessa imagem nós temos a força-peso atraindo uma bola para o chão, tá? Bom, nós temos as forças de contato, lembrando que tem outra força de campo, como o campo elétrico, eletromagnético, que geram forças elétricas e forças eletromagnéticas, mas a gente não vai estar abordando elas aqui, porque a gente vai focar nelas quando estivermos estudando no segundo ano do ensino médio, tá? Então, por enquanto, não é o nosso foco. O nosso foco é trabalhar com a mecânica, que é o estudo do movimento, e aí, por enquanto, a gente vai deixar a elétrica para frente. Temos as forças de contato. A primeira que é apresentada para a gente no material é a força de tração. Força de tração é uma força vinculada a fios e cordas, tá? O conceito dela é decorrente do ato de puxar. A condição de existência é que um corpo precisa estar puxando o outro. Nesse caso, você pode observar que a moça, provavelmente é uma mulher, né? Mas ela está segurando aqui um cachorro. Então, ela puxa o cachorro pela corda. Nesse caso, se você tomar como referência o cachorro, é como o cachorro estivesse puxando a moça, tá? E nesse caso aqui, isso aqui a gente vai estudar mais à frente, mas é a lei da ação e da reação, né? Tanto o cachorro está puxando a moça, quanto ela está puxando o cachorro. A direção, ela sempre vai ter a direção do fio, tá? A direção da corda em consideração, tá? Levada em consideração. Então, ela sempre vai ter a direção da corda e o sentido vai ter o sentido do puxão. No caso, vai ter sempre esse sentido aqui e esse sentido por causa da lei de Newton, mas isso a gente vai abordar mais para frente, tá? Por enquanto é só entender que a força de tração é uma força vinculada ao ato de puxar e geralmente ela existe vinculada também a um fio ou uma corda, algo que evidencie isso, algo que simule isso pelo menos, tá? Então esse é um exemplo aqui. Então nós já vemos dois tipos de força. Terceira força é a força normal. O conceito dela é uma componente da força de contato que impede a penetração. Por exemplo, se vocês observarem nessa imagem dessa moça fazendo algum exercício, que eu não faço a mínima ideia que exercício é esse, a força normal, essa força de vermelho, ela impede com que essa moça atravesse a parede, tá? Essa força é chamada de força normal. No caso do vaso da planta, ela impede com que o vaso entre na terra, no piso aqui da casa, tá? Então é importante a gente entender que a força normal, ela é uma força gerada, tá? Aqui tem um N, tá, gente? Só que o cara que fez a apostila fez o N branco aqui, não dá de ver, tá? E aqui também, ó.
cara fez o N-banco, quase não dá de ver. Então, aqui é um detalhe importante. A força normal, ela é uma força que impede a penetração do corpo na superfície ou na parede do qual ele está em contato. Um ponto importante, força normal só existe no contato, tá? Não em cordas. Qual que é a condição? Ela vai ser sempre oposta? Ela sempre vai ser oposta à superfície, tá? Sempre, e mais do que oposta. Imagine que isso aqui é uma mesa ou chão, tá? E um objeto aqui em cima. Além dela ser oposta, pessoal, à superfície, ela vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Sempre forma um ângulo de 90 graus. Qual que é a pergunta aí? São duas. Uma, onde está o ângulo de 90 graus na planta? Na planta? Não necessariamente é na planta, mas como a superfície. Ó. Você poderia criar aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor para ver se fica melhor. Deixa eu ver se o azul fica mais evidente. Não. Deixa eu ver se o preto fica mais evidente. Aqui. Tá de ver aqui? Esse quadrado que eu tô fazendo? Você pode simular aqui, ou você pode arrastar até aqui embaixo e simular aqui. A questão, acho que é da vida, né? Quando eu não estou vendo só a tela aqui, a questão da configuração do ângulo, isso aqui é algo mudável, tá? Mas se você tem aqui a superfície, ó, ele vai formar um ângulo de 90 graus aqui com a superfície. Não necessariamente precisa estar em contato. Até porque a força normal, todas essas forças que a gente está desenhando, elas são desenhadas de forma imaginária, tá? Então, é algo imaginário que a gente desenha, algo abstrato. Vamos colocar assim, que fica um pouco mais elegante, né? É algo abstrato, não é algo palpável, como, por exemplo, a planta em si, tá? Então, é importante só deixar isso claro para vocês. Alguma dúvida até aí? Como que soma força? Não entendi. Como que soma? Depende. Não. Por exemplo, se você derramasse água na terra, ela penetraria. Sim. Mas se você colocasse dentro de um objeto, ela não entraria. Isso é por conta da força normal, não é porque é um objeto sólido, não? Não, mas aí é um outro estudo. No caso da água, a gente vai estudar os fluidos. Aí é mais à frente, né? Então, líquidos é o caso especial, é diferente, né? Ele não é tratado como um corpo, uma partícula, igual a gente trabalha com corpos mais sólidos, tá? Aí tem a densidade, que a gente vai estudar, tem todo... Aí é um ramo da física um pouco separado. O estudo dos fluidos é separado. Sacou a ideia? E no caso da água em si, ela penetra, por exemplo, o solo porque ela é absorvida pelo solo. Então, tem toda uma abordagem diferente. Aqui, a gente vai estar dando ênfase aos corpos que entram em movimento, tá? Essa seria a ideia, estudar corpos em movimento. Mas, para estudar os corpos em movimento, a gente precisa entender quais são as forças que atuam nesses corpos e por isso que a gente inicialmente está trabalhando com essa abordagem, tá? Outra força que a gente tem aqui é a força de atrito, tá? Conceito: componente da força de contato que impede ou tenta impedir o escorregamento. Então, o atrito, ele nos ajuda por exemplo, caminhar e não escorregar no chão. Qual que é a condição de existência do atrito? Que um corpo esteja escorregando ou tentando escorregar. Nesse caso, você pode observar aqui, ó, desse objeto aqui, nós temos o atrito que é para trás. O atrito, gente, só uma dica, sempre é contrário ao movimento. Se o movimento tem a direção aqui para a esquerda, o atrito vai ter o seu sentido para a direita, tá? Você vai observar que o escorregamento desse objeto é para a esquerda, tá? Enquanto que o atrito vai estar apontando para a direita. Já dei a dica, né? A direção é sempre paralela ou tangente ao apoio no qual o corpo está em contato e o sentido contrário ao escorregamento ou à tendência de escorregamento, tá? Aí aqui nós temos uma proposta de método para poder desenhar as forças que a gente vai estar abordando já já. Diga. No caso das rodas de uma bicicleta, tem atrito? Sim, todo corpo em contato com o outro, na grande maioria das vezes tem atrito. Quando que não vai ter atrito? Geralmente em superfícies com gelo. O gelo tende, ou molhado, tende a diminuir o atrito, tá? Mas geralmente sempre tem atrito. Por mínimo que seja, vai ter.
Tá. Tá bom? Deixa eu... Deixa eu dar uma conferida aqui. Até onde eu posso ir. Bom, então vamos lá. Agora o próximo passo é isso aqui, ó. Propor um método para a gente desenhar as forças, para a gente colocar as forças no problema, que depois a gente vai ver os problemas. Por enquanto a gente está vendo só a parte burocrática da questão, de tudo que a gente tem que fazer, tá? Bom, o primeiro passo, pessoal, na hora de a gente pegar qualquer questão para resolver é escolher um corpo para assinalar, desenhar as forças. O segundo passo é fazer isso, tá? Fazer as forças de campo aplicadas no corpo. Terceiro passo, contar o número de contatos que o corpo tem com os demais. Depois, identificar. Quinto, na verdade, avaliar. E, por último, assinalar as forças aplicadas no corpo. A gente vai ver já na prática isso daqui, tá? Então, para a gente dar continuidade, deixa eu fechar aqui e mostrar essa telinha em branco aqui para a gente estar assinalando aí as forças, tá? Então, deixa eu ir lá para a parte da atividade aqui para a gente começar a fazer elas. Vamos fazer aqui. Vamos pegar essa questão aqui que fala de Isaac Newton. Página, para quem quiser acompanhar, é a página 329 da apostila, tá? O exercício 4. É continuando os exercícios da aula anterior, tá? Que a gente começou na aula anterior. Pronto, exercício 4 aí. E aí ele pede para a gente fazer isso aqui, ó. Eu vou estar mostrando as respostas para vocês, mas eu vou explicar passo a passo o procedimento, tá? Vou explicar para vocês também. É que é só porque eu tô tirando do meu manual e diz o seguinte, ó. Você já ouviu falar de Isaac Newton? Que Isaac Newton descobriu gravidade por causa da queda de uma maçã? Caso já tenha ouvido, saiba que essa história jamais aconteceu. Na verdade, isso aqui não é que jamais aconteceu, tá? Existe um relato de um livro em que cita isso como uma mulher que ele havia contado, tá? Mesmo assim, é fato que podemos observar que quando os corpos são abandonados, por exemplo, se você pegar qualquer objeto e soltar ele, mesmo que você solte ele, eles vão iniciar com velocidade zero, depois ele vai iniciar sua queda vertical em direção ao chão. Isso vai acontecer sempre, tá? Isso ocorre porque qualquer corpo que esteja próximo da Terra é atraído por ela. A gente viu que essa força é chamada de força-peso, tá? E ela também é conhecida como força de atração gravitacional. Sobre a força-peso ou força de atração gravitacional, podemos afirmar o quê? Nós temos aqui 4 alternativas e a gente vai ver qual que é a certa. Observe que a gente já sabe que a C é a correta, mas vamos ver por quê, tá? Primeiro, letra A. Vamos analisar aqui, por exemplo, essa maçã em queda. Ó. Quando essa maçã cai, vai ter uma força, tá? De campo, que é a força-peso, atuando para baixo. E a gente indica a força-peso pela letra P, tá? Nas forças, gente, de um modo vetorial, como a gente viu na última aula, vetores possuem 3 características: intensidade, direção e sentido. Então, a gente vai indicar por uma setinha em cima da letra para indicar o vetor. Depois a gente vai abordar as características mais marcantes de vetores. Bom, no modelo simples só tem a força-peso atuando na maçã, tá? Mas no modelo mais complexo vai ter também a força de resistência do ar que aponta para cima. Só que isso dificultaria muito mais a nossa abordagem, então geralmente a gente exclui a resistência do ar do fato em questão. Mas vamos ver aqui as alternativas. A primeira alternativa diz que a força-peso é uma força de contato, pois para estar aplicada em um corpo é necessário que a Terra esteja em contato com ele. Essa aqui é falso, né? A gente acabou de ver que a força-peso não é uma força de contato, então isso aqui anula a questão, tá? Ela é uma força de campo. B. Todos os corpos têm peso necessariamente, pois força é uma propriedade dos corpos. Bom, aqui a gente já anula a questão. Por quê? A gente viu que força não é uma propriedade do corpo. Na verdade, ela é justamente uma interação entre corpos. Então, essa alternativa aqui é falsa, tá? Letra C. É uma força que é resultado da atração da Terra, que a Terra exerce sobre os corpos
próximo dela. Então, essa aqui, ok, é a verdadeira. E D, é sempre vertical para cima, então falso, né? Acabei de falar para vocês que a força peso é vertical para baixo, então alternativa incorreta, a letra D. Logo, a alternativa correta, você marca a letra C aí no seu material. Alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Beleza? Então, entendido isso aí, nós temos aqui a questão 5 e 6 para fazer, e 7, tá? E isso, questão 5, 6 e 7. A questão 5 e a questão 6, eu vou deixar para vocês fazerem, mas eu vou passar na plataforma daqui a pouco para vocês, tá? E eu vou fazer agora a questão 7 com vocês. Deixa eu mostrar na apostila novamente, que aí vai ficar mais fácil de eu só fazer o desenho lá, tá? Página da questão 7 é a página 329, tá? Então, abram aí na página 329, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês no navegador. Então, vamos lá. Questão 7 diz assim, ó, para representar situações reais, muitas vezes, deixa eu aumentar aqui a tela, né? Ó, para representar situações reais, muitas vezes é necessário criar um esquema. Os esquemas, que isso a gente vai fazer muito, tá? Na hora de fazer os cálculos, as contas, ó. Os esquemas descrevem tais situações de forma simplificada, mas sem que se percam detalhes importantes. Na verdade, o esquema é justamente para a gente pegar a parte importante da situação, tá? Por exemplo, caso desejemos assinalar as forças em um vaso que se encontra sobre uma mesa, podemos representar o vaso de forma simples por um bloco. Crie esquemas simplificados para representar graficamente as situações que estão ocorrendo aqui nesse desenho, tá? No caso do rapaz saltando de um ponto para o outro, a gente tem diversas formas de fazer. Fazendo de forma simplificada, vamos imaginar que ele esteja saltando desse bloco para esse bloco, e aí ao invés de desenhar o rapaz, a gente pode desenhar uma bola, uma esferazinha, para simbolizar o rapaz. Quando ele faz o salto, a única força que atua sobre ele, gente, é a força peso. Na verdade, tem a força de resistência do ar, mas aí a gente não leva em consideração a força de resistência do ar. Lembre-se, força peso sempre aponta para o centro da Terra, direção vertical e sentido para baixo, tá? Então, só para deixar aqui marcadinho, deixa eu apagar aqui e fazer bonitinho, tá? Então, direção vertical, sentido para baixo, tá? Forma simplificada de representar isso aqui, tá bom? Fazer aí no caderno de vocês. Alguma dúvida? Não. Então, vamos fazer o próximo. Próxima questão, letra B, diz assim, ó, lustre pendurado no teto. Então, como que a gente pode representar o lustre pendurado no teto de forma simples, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, ó, vamos imaginar que isso aqui seja o teto, tá bom? E o lustre seja representado assim, ó, queria fazer reto. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar e mostrar lá no Paint, porque lá no Paint eu posso fazer mais bonitinho, tá? Deixa eu pegar aqui a apostila. Então, deixa eu tirar aqui. Deixa eu pegar aqui a apostila. Vamos fazer a letra B. Pronto, agora vamos fazer o do lustre, tá? Então, imagine que essa parte aqui seja o teto, tá bom? Aí o lustre vai estar colocado aqui para baixo. Vai estar apontado aqui para baixo. E aí eu vou desenhar uma caixinha, um bloco aqui, para representar o lustre, tá? E quais são os vetores que atuam aqui no lustre, tá, gente? Bom, nós vamos ter a força peso para baixo, como a gente havia mencionado, tá? Ele vai estar apontando para baixo, a força peso. E como o lustre está pendurado no teto,
e vai ter uma força de tração apontada para cima, que a gente vai indicar pela letra T de tração e para baixo a letra P de peso, tá? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, é só falar, tá? Próximo exemplo, o exemplo C, deixa eu fazer aqui embaixo, ó. Professor, Sim? essa força de tração não tá na apostila não, né? Não entendi. Essa força de tração. Como assim não tá na apostila? Tô procurando, em que página tá? Foi a primeira que a gente fez. A força de tração é da mulher segurando o cachorro. Página, deixa eu voltar aqui. Ah, de contato. Beleza. É uma Achei. força de contato. Tá? É a primeira, página 324, tá? Aí, ela foi a primeira que a gente viu. Agora a gente está na página 330. É isso? Isso, 330. O caixote carregado de laranja aí sobre uma mesa, tá? Então, como que a gente faz? Ó? A mesa a gente faz aqui horizontal. O caixote a gente desenha uma caixa só para representar ele, tá bom? E quais são as forças aí que surgem no caixote? Nós vamos ter a força peso, porque ele possui massa para baixo, está sempre para baixo. E como ele está em contato com a mesa, surge a força normal que não permite com que o caixote penetre a mesa, tá? E ela é vertical para cima. Alguma dúvida? Não? Então deixa eu fazer aqui com reta, tá? Aqui para ficar mais retinho. Força normal para cima. Nesse caso, ela sempre forma um 90 graus com superfície. E a força peso para baixo, sempre apontando no sentido do centro da Terra. Tá? Uma outra agora, que é a letra D, para a gente encerrar aqui a aula. Nós vamos representar a menina aqui no parquinho, tá? Eu vou mostrar a resposta aqui, só porque quando eu fui copiar e colar, veio junto, tá? Ó. Então, aqui é a situação da menina no parquinho. Então, vocês vão observar ó, que existe uma certa inclinação. Então, se tem inclinação, ele vai estar inclinado aqui. Aí, duas observações importantes. Ó. Observem que o bloco está na diagonal, porém, a força-peso ó, é vertical para baixo, sempre apontando no sentido da Terra aqui, ó, do centro da Terra, enquanto que a força normal sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Ó. Ele está apontando não para cima, tá? Mas está apontando a 90 graus da superfície aqui do bloco, tá? Alguma dúvida? Ah, e tem força de tração também? Não, porque não tem fio. Força de tração é só quando possui fios, tá? E atrito? Atrito é quando há movimento ou tendência de se movimentar. E não há? Há escorregamento. Sim, aqui, ó, nessa questão... É parecido com o exemplo do gelo. Mas olha só, essa questão possui atrito, pessoal. Mas por que o atrito não está sendo colocado? Porque ele está pedindo para a gente desprezar o atrito e a resistência do ar. Por quê? Se tivesse que considerar o atrito estaria nessa direção aqui, ó, contrário ao escorregamento para frente, tá? Então o atrito seria para trás. Entenderam? Mas aqui ele pede para desprezar o atrito. Ok? Então, eu vou passar a atividade 5 e 6 para vocês agora lá na plataforma, para a gente encerrar nossa aula, tá bom? Espero que todos tenham compreendido como que desenha. Está sendo bem passo a passo, tá, gente? Está sendo bem passo a passo. No futuro, a gente vai fazer conta, cálculo com as forças, tá bom? Então, eu peço que vocês abram a plataforma daqui a pouco, já vou enviar agora, e façam as duas atividades, só são duas, é de marcar. Leiam rapidão, façam, e aí vocês são liberados para o almoço, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido. Lembre-se, tração só se tiver fio. Normal só se estiver em contato com alguma parede, ou solo, ou mesa, ou superfície, tá? Então, fique com Deus e até a nossa próxima aula. Fala, Davi. Essa tarefa está na aula dada? Não, vai estar no Maestro. E... A aula dada para vocês fazerem em casa depois da aula. É tarefa de casa. Essa que eu vou passar agora, vocês têm 15 minutos para fazer ela, tá? Tá. É tarefa de sala.
No caso A, da questão 7 que o senhor explicou agora, tem força normal quando no início e no fim? Como assim no início e no fim? Quando ele está se preparando para pular, que ele tem que flexionar as pernas. E quando ele Não, se pousa. ele tivesse no início do pulo, tem, e no final do pulo, quando ele entra em contato. Mas no ar, ele não tem força normal. Entendeu? Se não tem força normal, então ele entra no ar. Ele perde a força normal quando ele entra em contato com o ar. Entendeu? Hum. Quando ele entra em contato com o ar, ele perde a força normal. Bom, deixa eu pegar aqui os exercícios. Enviar para vocês aqui. Engraçado que tem. Ah, tá. Deixa eu interromper a gravação.